E aí, gatos sentem dor? Será que eles demonstram da mesma forma que os cães? Pois é, eu vim te dizer que não é da mesma forma. Os gatos, diferentes dos cães, eles tendem a esconder dor muito mais facilmente. Eles tendem a sofrer durante muito mais tempo, sem que a gente perceba os sinais que são muito sutis. Meu nome é Bruna Alencar, eu sou veterinária há mais de 10 anos e especializada em controle da dor em cães e gatos. Então fica aqui nesse vídeo que eu vou te dizer pelo menos 5 sinais que você acha que são normais, mas que o seu animal está em sofrimento, o seu gatinho está sentindo dor e você nem imagina, acha que não é nada demais e nem sequer acha que aquilo é dor. Para começar, primeiro a gente precisa entender por que os gatos são diferentes dos cães em termos de demonstrar sofrimento e dor. O gato, ele é, na natureza, um predador. Então, ele sempre vai tender a ter um comportamento de que não tem fraqueza nenhuma. Ele sempre vai tender a se proteger. Ele não pode demonstrar fraqueza, porque ele estando na natureza, ele sabe que se ele demonstrar fraqueza, ele vira uma presa fácil. E como ele é um predador e geralmente solitário, ele tende a se manter firme e forte até não aguentar mais. Isso faz com que a gente tenha dificuldade de ver sinais de que ele está sofrendo, de que ele está doente, de que ele está com dor. Os gatos, ao contrário dos cães, eles acabam que nem param de comer. Muitas vezes tem gatos que estão com a boca extremamente inflamada, doendo bastante, super inflamados, dentes todos infeccionados, uma inflamação que a gente chama de gengivite crônica. E ainda assim eles comem, porque o instinto de sobrevivência deles é muito grande. E além do que, os gatos foram domesticados há muito menos tempo que os cães, quase cerca de uns 100 anos atrás. Já os cães são desde os primórdios, né? Então eles ainda têm alguns comportamentos selvagens que se dão pelo fato de que ele não pode demonstrar nenhuma fraqueza. Sabendo disso, eu venho te falar que 90% dos gatos acima dos 9 anos de idade, eles são diagnosticados com doenças articulares, que a gente chama de osteoartrite. E muitas vezes a gente pensa que os sinais que ele está apresentando são sinais de que ele está ficando velhinho. E não necessariamente é assim. Eu tenho um gato de 18 anos, minha gente. E ele simplesmente corre, brinca, ele trela muitas vezes, ele dá saltos que vocês nem imaginam. E eu fico impressionada. Eu sei que ele tem osteoartrite, mas ele está com a dor controlada. Então o que acontece? Os sinais mais importantes que você vai ver, que nem sequer imagina que pode ser dor, eu vou te falar agora. Um dos principais, fazer xixi fora da caixa. Muitas vezes você acha que é algo comportamental, que ele está estressado, enfim, você acaba punindo o gato por isso. Mas isso muitas vezes significa que está doendo. Ele não consegue subir direito na caixinha. Subir e descer da caixinha, entrar e sair dela pode causar dor nas articulações, e aí ele evita isso. Outro sinal muito clássico é um gato que demora muito tempo para subir na cama ou no sofá, ou simplesmente ele para de fazer isso, de subir no sofá. Às vezes a gente acha que tá ficando velho, não tá muito afim de ficar perto da gente, mas não. Geralmente isso significa que ele está com dor. Quando ele pula, dói, então ele vai se preservar por isso. Outro fator muito importante, eu sei que os gatos dormem muito, eu sei disso, mas eles também tendem a mudar de comportamento em relação ao sono. Às vezes aquele gato que dorme 18 horas por dia, ele começa a dormir 22 horas por dia. Ele passa quase tempo nenhum acordado. E o que está acontecendo? Ele está se preservando, ele está evitando gastar energia, ele está evitando se mover, ele está evitando fazer qualquer tipo de esforço para preservar o corpinho dele, para ver se aquela dor diminui. Quarto sinal que ele pode estar com dor. Aquele gatinho que do nada você sempre tocou nele, sempre brincou, sempre pegou nele e de repente ele se sai ou ele bufa para você porque você não quer que você toque nele. Isso é um sinal clássico de que tem algo que está incomodando ele. Então ele vai evitar o toque ao máximo para aquilo não incomodar mais.
E um quinto sinal muito importante, que nem é para dores crônicas, geralmente para dor mais aguda, mas ainda assim a gente não percebe. O gato, ele quando está com dor, ele afasta as orelhinhas. A orelhinha dele não é assim? Ele afasta, ele faz que as orelhinhas fiquem assim. E muitas vezes isso vem acompanhado de um olhar mais cerradinho, que é um olhinho mais puxado. Isso notoriamente significa que o gato está com dor. E muitos tutores não sabem disso, não fazem ideia de que isso é dor. Então, a partir desses 5 sinais, eu garanto a você que se algum deles você perceber, leve ele ao veterinário e descubra o que está causando e o que está acontecendo nessa situação. Os gatos não necessariamente precisam ficar idosos para terem dores crônicas. Alguns são geneticamente desfavorecidos e acabam tendo probleminhas articulares, dor de coluna ou até mesmo dores abdominais muito jovens. Então, é bom que a gente fique sempre atento a esses sinais. E, juntamente com isso, a gente precisa não só observar para procurar o atendimento veterinário, o tratamento correto para esse animal com os analgésicos, mas a gente também precisa mudar a rotina da casa. Necessariamente, a gente deve adaptar essa casa para esse animal. Por exemplo, colocar rampas ou escadinhas para ele subir na cama, porque ele gosta de estar naquele ambiente, ele gosta de subir na cama. Se ele gosta de subir na cama e não tá mais subindo porque dói, isso é um sofrimento para ele também. Ele também está se sentindo mal em relação a isso. Então, para a gente melhorar a qualidade de vida dele, nada do que a gente facilitar esse acesso dele à cama. A gente pode colocar o potinho dele mais elevado para ele não ter que baixar tanto para beber água ou para comer. Muitas vezes, se o problema for na boquinha, realmente ele precisa de alguns analgésicos, mas uma comida mais molinha vai ajudar bastante ele se alimentar com menos dor. Entre outras situações, a gente pode realmente melhorar todo o ambiente da casa, mas os principais são esses. A gente precisa fazer com que ele tenha acesso aos lugares altos, que eles adoram lugares altos, os gatos. Então, quando a gente mantém ele com acesso a esses lugares, a gente mantém qualidade de vida para eles também. Os gatos, quando ficam estressados, eles definham muito rápido. Eles vão ficar rabugentos, eles vão acabar adquirindo outras doenças, justamente por conta do estresse, a imunidade baixa, a alimentação diminui pouquinho, mas diminui. Então, basicamente é isso. É muito importante a gente perceber esses sinais que parecem não ser nada demais, mas que é bom a gente ter noção de que isso está, sim, causando dor nos nossos gatinhos. E descobrir o que é, entrar com o tratamento correto e dar qualidade de vida a ele dentro de casa e não necessariamente só indo ao veterinário. Muitas vezes, a gente diminui essas visitas recorrentes ao veterinário só mudando algumas coisas dentro de casa e permanecendo com que ele fique confortável. Muitas vezes, os gatos com dores articulares, eles além de medicação de analgésicos, eles precisam de uma adaptação do ambiente para evitar que se machuquem e evitar que isso piore. Então, a gente fazendo isso, a gente evita que as crises de dor apareçam, ou se aparecerem, elas apareçam muito esporadicamente. Muitas vezes, o que muitos tutores não sabem é que os gatinhos que têm dores crônicas por doenças crônicas, eles precisam de todo um manejo em relação a isso, mas principalmente da nossa atenção quanto à mudança do comportamento deles, certo? Isso é muito importante. É muito importante a gente perceber esses comportamentos que não são normais, não é por conta da velhice. A gente sempre acha que é a velhice, mas não é. A gente consegue sim dar qualidade de vida para esses gatinhos. Se a gente observar e fizer o tratamento correto. Então, fica ligado nisso, porque quando o animal está em sofrimento, ele não consegue falar para a gente que está sofrendo. Isso faz com que a gente tenha a responsabilidade sobre observar melhor e evitar que ele sofra mais e por mais tempo. Então, se você quiser descobrir como fazer todo esse manejo do ambiente, saber todos os sinais de que ele pode estar com dor, fazer um checklist diário se ele está dolorido ou não, manter ele bem acompanhado e sobre uma boa observação, eu criei um guia onde você vai ver os sinais de dor, para você saber identificar, onde você vai ver
todas as dicas de como você vai adaptar a sua casa para esse animal. Nem precisa muita coisa, tá, gente? Às vezes, um produto, uma escadinha da Shopee, uma rampa, que não é muito cara, já ajuda bastante. Em termos de caminha também. Enfim, várias dicas em relação a isso. Como você pode... Dicas sobre o tratamento, para você ver se está realmente correto, se está condizente, o tratamento dele. E todo um manual para você lidar com esses pacientes que você descobriu que tem dor crônica. É sempre importante a gente perceber se nossos animais estão sofrendo ou não, já que eles não podem falar. Então, se você gostou desse vídeo, compartilha com outros tutores que têm gatinhos, para eles saberem quais são os principais sinais de que esse animalzinho está com dor e que vocês podem, de fato, observar, perceber e tratar antes que ele passe muito mais tempo em sofrimento.